do Senhor Deus de Israel. Quem vai bater em retirada são os soldados de Zedequias, são vocês que vão bater em retirada. Está pondo para guerrear contra o rei da Babilônia, o seu exército, que está do lado de fora das muralhas de Jerusalém. Eu amontoarei as armas deles no centro da cidade. Eu mesmo lutarei contra vocês, com toda a minha força. Deus está falando aí que não é Nabucodonosor que vai estar ganhando. Sou eu que vou me levantar contra você. O próprio Deus se levantou contra o povo. O próprio Deus guerreou contra o povo. Deus deu forças a Nabucodonosor para vencer Israel. Se nós olharmos na história, Israel venceu muitas batalhas com um punhado de gente. E venceu grandes exércitos, porque Deus estava com eles. Mas nessa batalha, Deus estava contra eles. E quando Deus está contra, não tem a quem recorrer. Nós não temos um ser maior do que Deus a quem recorrer. Então é melhor nós estarmos do lado de Deus, guerrearmos ao lado de Deus, do que Deus vir contra nós. E é nesse contexto que a gente vai aprender sobre o juízo divino sobre Judá e seus reis. Deus também vai falar no capítulo 22 e 23 sobre falsos pastores, falsos mestres, que vão falar coisas contrárias ao que Deus estava falando naquele tempo. E em nosso tempo, esses falsos mestres, falsos pastores, são os mesmos que sempre vão falar contra as coisas de Deus, contra o juízo de Deus. É interessante que nós estamos vivendo um período que antecede o juízo de Deus. A segunda volta de Jesus é a volta de juízo, é a volta do cumprimento de juízo, onde Deus vai estabelecer o seu reino na terra. E nós estamos no período ainda antecessor, no período da graça, no período da chamada, no período que Deus diz: vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas o povo ainda continua afastado de Deus, continua longe de Deus. Uma igreja que, mesmo dentro da igreja, o seu coração ainda está afastado de Deus, está longe de Deus. E Deus é tratado apenas como um amuleto, como alguém que a gente busca socorro no tempo da angústia. Esse povo só buscou socorro em Deus quando eles estavam cercados pelos inimigos. Mas nós não podemos ser assim. Nós precisamos buscar a Deus no tempo oportuno, no tempo da graça, no tempo do seu amor. Não deixar que o circo venha comer no nosso lombo, venha arder nas nossas costas. Há um tempo da chamada de Deus, do Espírito do Senhor. Amém? Amém. E ele conclui esse texto, esse estudo, com a visão dos dois cestos de filho, e aí a gente vai concluir junto na mensagem. Amém? Amém. O início está com Josué. Josué vai fazer essa introdução do juízo de Deus. E aí vamos nos reunir aqui para que a gente possa debater esse assunto junto e discutir esse assunto e buscar o entendimento do Espírito Santo na nossa vida. Amém? Amém. Vamos nos reunir aqui. Fazer a rodinha. Bora fazer a rodinha. Hoje eu queria juntar as classes. Não jovem não. Só Kevin, eu e o Cauê. E os meninos agora. Os novos, os velhos, os novinhos. Fica ali, Josué, do lado do pastor. Deixando isso. Oi? Vai calorento, ó. Aumentando a roda aí. Você vai. Vai ser mais macho.
ver que alguém chega atrasado. Eu tô pregando que vai chegar mais gente. Vai chegar mais gente. Aqui sou eu. Afasta pra nós. Deu certo. Cadê? Caixa de pelado. Aqui. Deixa eu ver. Caleb? Caleb? Caleb tá deitado. Dormindo. Dormiu Josué e Caleb. Fiz a irmã Francileude. Josué e Caleb. São os dois. São os dois. Sabe bem? Esse povo se volta para Deus. Deus sempre, quando ele traz os seus juízos, ele sempre, antes do juízo, ele anuncia a pena. E no primeiro ponto, a gente vai entrar um pouco na história do povo de Judá, e depois o pastor vai concluir de forma profética. A introdução diz, o capítulo 21 ao 24, Jeremias apresenta o juízo de Deus sobre Judá e a dura denúncia contra seus líderes espirituais e políticos que, em vez de proteger e guiar o povo no caminho da justiça, exploravam e afastavam de Deus. Como resultado de Judá, enfrentava o caos social, moral e espiritual. Deus também promete um regime que revela na visão dos dois sextos de filhos e preservará um remanescente que é. A introdução já disse. Os líderes da época, os pastores da igreja, que eram para guiar o povo de Israel, ou melhor dizendo, o povo de Judá, eram apenas duas tribos que ficavam localizadas ali em Jerusalém. Era Manassés e Judá. Era a tribo do sul. Eram duas tribos juntas ali. Era Benjamim e Judá. As outras 10 tribos, que era o reino do norte, já tinham sido sitiadas ali, os assírios já estavam na mão dos assírios, então só restou Judá e Benjamim ali centralizado em Jerusalém. E os líderes, que eram para guiar a igreja, eles levaram o Senhor, bem falado. Amanhã tem mais. Irmãos, isso é Cristo. A próxima tem mais. Quando os líderes falham, o povo também sofre. Fala baixo. Então a gente vê a importância do líder, dos pastores. E aqueles pastores, aqueles leis, né? Começou de Josias, e o último rei, Zedequias, não andava conforme a palavra de Deus, né? Então o povo pereceu. Jeremias pregou, também. Interessante que eles vão ver a importância da palavra quando se realmente o círculo, ali o círculo literalmente falando, aperta, quando os babilônios fecham Jerusalém, e aí eles querem recorrer ao Pai. Mas eu aqui. E aí é triste, a gente vai discorrer
coloquei essa história aqui, nesse primeiro ponto, e os irmãos vão se surpreender, né, nesse primeiro tópico. A pressão foi tão grande, e vocês, muitos, acredito que passaram por alguns versículos e não deram, né, certa atenção, mas a situação foi crítica para aquele povo. Foi um ciclo de 2 anos, né? Então, Nabucodonosor teve uma estratégia de cercar os muros de Jerusalém, porque os muros de Jerusalém eram muito pesados. Então, o rei Zedequias achava que ninguém poderia entrar. Não, nós estamos aqui, Deus está conosco. Mas, como o pastor falou, e a Bíblia fala que Deus usa Nabucodonosor para castigar os seus. E Nabucodonosor usa uma estratégia ali inteligente. Ele vence o cansaço. E a gente vai ver depois dos pontos a tristeza que foi, o caos que foi e o juízo sendo aplicado no povo de Deus. Primeiro ponto diz: apelo ao arrependimento. Este povo dirás, assim diz o Senhor: eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. O profeta Jeremias, diante do cerco babilônico, apresenta ao povo de Judá uma escolha crucial: submeter-se à disciplina de Deus e a viver ou resistir e perecer. Irmãos, isso é interessante, porque bem sabemos que o povo de Judá, o Israel de Deus, o povo de Deus na época, tinha Deus muito dentro com ele, e a presença de Deus era visivelmente na igreja, nos livros. Só que aquele povo começou a deturbar a palavra. Né? A Bíblia vai dizer aqui, depois da história, que os líderes que eram para cuidar oprimiam o povo. E ali cultuavam os deuses. E chegou ao ponto, irmãos, isso é tão pesado que para Deus chegar ao ponto dessa história que a gente vai discorrer, da situação que foi o povo de Judá, para chegar ao extremo, daquele jeito, aquele povo tinha feito coisas horríveis diante de Deus. Irmãos, eu vou até dar um spoiler, a gente vai ler alguns textos que Nabucodonosor cercou Jerusalém por 2 anos, ele segurou e venceu o povo de Judá na calma, na paciência. Ele teve paciência para poder vencer o povo de Deus. E a gente vai ver nos versículos bíblicos que o tormento foi tão grande, faltou comida dentro de Jerusalém, que a Bíblia vai dizer que as mães suprimiam os filhos. Sabe, a situação que chegou. E às vezes a gente só olha aquela situação e fala: meu Deus, é tão mal, mas não, Deus não é mal. Deus apenas muda as suas atitudes de acordo com aquilo que escolhemos. Então o povo escolheu aquilo. E Jeremias sempre falou: olha, se vocês se arrependerem, se vocês se submeterem a Nabucodonosor, vai ter opressão, vai, mas vocês vão ser restaurados. Sabe, às vezes por status, por ignorância dos líderes da época, não quiseram se prostrar. E Deus castiga aquele povo veementemente. E é triste a gente ver o povo escolhido de Deus se rebelar contra ele. Não tem esse. Não vejo nenhum líder que se levanta com ego, achando que vai se permanecer firme como Deus. Infelizmente, a queda não se vê. Então, a importância de um líder espiritual levar a igreja a Deus, isso é primordial. Eu estava conversando com a gente ontem, se reuniu na casa do pastor, eu tinha sala Carlinhos, e até toquei no assunto que o pastor estava, né? Minha irmã estava visitando a igreja. E ele disse:
olha, uma coisa interessante para estudar é o seguinte. Vocês podem ver que do nada ele cria vamos fazer, né, um jejum. Observe a importância do líder é levar a igreja. Esse é o papel do líder. O pastor levar a igreja a Cristo. A preocupação com o espiritual da igreja. Irmãos, das igrejas que passei, não se via essa preocupação com os irmãos. Nós vamos fazer uma campanha de gratidão. Não tinha, tinha alguns propósitos específicos. Às vezes você passava 30 dias indo para a igreja, para aquele público massivo, simplesmente você podia ouvir o pregador à noite, o dia acabava ali. Entendeu? A gente cumpria aqueles ritos durante 30 dias, mas não tinha um objetivo espiritual específico para elevar o espiritual da igreja. E aqui, eu falei para o irmão, o diferencial é isso. O pastor Dalton sempre traz um propósito para a igreja. E a igreja tem um propósito. A igreja sem propósito, ela não prospera. Ela não cresce espiritual. Ela fica na mesmice. E ela só tende a perder. E o líder, ele tem que estimular a igreja no âmbito espiritual. Os tempos que estão vivendo é difícil. É difícil. E a gente vê os falsos mestres, os falsos profetas. Épocas que a gente está vendo que o sistema está podre, está tudo indo de mal a pior. E os púlpitos das igrejas, infelizmente, falando de bênçãos, não é mais bênçãos, não, você vem, você barganha com Deus, você traz, sabe? Então está o inverso. Então os tempos que estamos vivendo, tempos difíceis, tempos de batalhas espirituais. Então que devemos elevar a nossa espiritualidade mais no curso. Os falsos mestres hoje, né? O povo de Deus, né, tem até se dividido por conta disso. A gente vê homens aí usando as redes sociais, né? A gente tem uma peça chamada Zoom. Ele tem milhões de seguidores e ele tem muitos defensores. Só que o negócio dele é bênção, prosperidade. Não sei se alguém conhece. Ele tem uma mensagem todo dia de manhã, uma oração. Ah, conheço, Não é parece. um óculos redondinho? Eu nem conheço muito ele, só Eu vejo no status de todo mundo. Parece um bonequinho, velho. De voodoo. Sei que então só. assim, hoje as pessoas estão usando o nome de Deus, porque não é a Deus, Deus é a Deus que eles servem, né? Para uma egolatria, né? Ou seja, é alguém que é idolatrado. Você foi na rede social, lá nos seguidores deles, e dizer alguma coisa que está errada, que a palavra de Deus é assim, assado, o pessoal tira. Rapaz, tu tem um lixamento virtual lá. Ou seja, é uma egolatria, né? É uma idolatria. Eles usam o nome de Deus, mas não servem a Deus verdadeiro. Eles apenas usam o nome de Deus, mas é um Deus que não é o nosso Deus, né? Ou seja, é uma idolatria, porque não conhece o Deus verdadeiro. Então, quando você se prostra diante de uma coisa assim, usando o nome de Deus, saiba que é idolatria. Porque você não buscou conhecer de fato o Deus que você serve. Todo Deus aí que é imaginário, né? Porque tem muita gente que fala assim, Deus não faz isso, Deus não faz aquilo, o Deus que eu sirvo é assim, o Deus que eu sirvo é assado. Ou seja, é outra coisa. Não é o Deus verdadeiro, que é o Deus que se faz conhecer através da palavra. Então a gente também precisa ficar muito atento a essas coisas, né? Porque o Deus verdadeiro ele se faz revelar aqui, não em outro lugar. Ele se revela assim através dos seus filhos, né? Assim como foi revelado através de Cristo. Mas aqui, ó, alinhado aqui. Se estiver fora daqui, não é o Deus que eu preciso. Precisa também estar atento a isso. O povo está parecendo que está seguindo, né? Seguindo um Deus para benefício próprio. Ou seja, não é o Deus verdadeiro. Não existe transformação, não existe salvação, não existe santidade, não existe nada. Só existe um querer. Porque eu quero ser curado, eu quero ser abençoado, eu quero minha casa, eu quero meu carro, eu quero isso, eu quero. Não é esse Deus que a gente serve. Agora,
para com o irmão que está precisando. Antigamente eu queria postar para ela ali. E ele era só cortando, Deus é controle. Logo depois, porque assim, não tinha nada a ver com o que ela perguntou. Ela perguntou para a mãe dela, né? E ela só ficou perguntando. Porém, assim, eu vejo que muitas vezes as pessoas falam de Deus, mas não vivem esse Deus verdadeiro, né? Fiquei olhando assim, deu uma reflexão na minha mente. Sabe? A gente vive muito hoje na igreja, isso. Traz uma paz para o irmão que está precisando, uma palavra de conforto, é só um rato, Deus não controla. Alguém básico, sim, acho que isso vai vivendo e aprendendo com os outros, né? Precisamos mais buscar Deus para confortar os nossos irmãos. Precisa de uma palavra. Nem que seja uma padaria, você encontra ali algo diferente, mas sempre tem uma palavra de conforto. Quem busca, isso é uma observação do fato. Tu olha isso aqui, ó. Tudo que tá marcado, tu vai ler. Prepara o gogó aí. Tu vai ler isso aqui, ó. Tudo. Tá marcado, cabeção. Aqui, mas você dá uma você tem de vez. É. Não, agora não, deixa eu ver. A palavra que você falou aí, quando você obedece a Deus, quando você obedece a Deus, você pode salvação. E quando você obedece a Deus, Romanos capítulo 2, versículo 7 até o 10. 2, 7. Quem desobedece a Deus, qual é a miséria, a dor, tudo igual, tudo que aconteceu com o povo. Capítulo 2. 7. Começa do 7 até o 10. Ah, tá. Deus dará a vida eterna às pessoas que perseveraram em fazer o bem e buscam a glória, a honra e a vida imortal. Mas fará cair a sua ira e o seu castigo sobre os egoístas e sobre os que rejeitam o que é justo, a fim de seguir o que é mal. Vai lá para ver, irmão. Vai parar Dá o por sinal. aqui. No antecipo. Então, irmãos, trazendo para a nossa igreja, você pode colocar fazendo uma rápida analogia espiritual. Não sei se vocês têm observado nesses últimos dias, vocês têm ouvido um pouco dentro de congregado nessa igreja, mas eu gosto de observar bastante está sendo pregado. Se vocês analisarem e fazer uma retrospectiva dos cultos que está sendo pregado aqui, vocês analisem a pregação que está sendo pregada aqui nesse culto. Observem que é levando sempre glória a Cristo. Irmãos, essa é a palavra. Voltando sempre, os irmãos, esses dias está sendo espetacular. Os cultos de domingo, os cultos de quarta-feira, não pregou uma palavra tão simples e sincera, sabe? E se você for analisar, está sendo palavras verdadeiras, palavras que realmente vêm do centro, vivem no coração de Deus. Então a gente está vivenciando tempos mesmo, e a gente precisa reacender essa chama, que é o que sempre está sendo pregado nesse culto. Gente, nós, igreja do Senhor, devemos nos aplicar a cortar os tempos. Não está fácil. As pessoas estão dormindo, pastor. Estão dormindo. E se a gente for analisar, se nós, como igreja do Senhor, podemos fazer a diferença espiritualmente agora, a Bíblia diz que Deus ouve aqueles que buscam. Então, se de fato nós buscarmos, fazermos a nossa parte, buscar o Senhor e a Cristo, eu sei que Deus está me ouvindo, nós vamos fazer a diferença nesse mundo de Deus, né?
Amém. Vamos pular aqui para o último ponto, aqui, que é o ponto de número 3. Tá prestando comida aí, Falar rapaz. aqui Vai ficar gordo, viu? Vai ficar bom com mel, igual a destino batata. dos reis infiéis. Né? A gente tem a divisão do reino de Israel, que é o reino do norte, o reino do sul, que é de Judá, com duas tribos, de Judá e Benjamim. Né? E eu queria separar alguns trechos, né? Para ver a calamidade, quando o povo se volta contra Deus. Olha o extremo que acontece, né? Que é aquele barro, aquele vaso, que ele é quebrado, ele está enrijecido, está seco, para ele ser restaurado. Irmãos, é doloroso. Né? Quem pode ler 2 Reis 6, 28, 29, é a mesma palavra que é mentira, esse conteúdo. Aquele momento que estavam vendo, em Jeremias 19, 9. Jeremias? E outro, Lamentações 4, 10. É tudo mesmo assim. Eu quero que vocês leiam, que a gente possa compartilhar a lamentação do povo, ao respeito do povo chegou. Em 2 Crônicas 7, 14. 2 Reis 6, 28 e 29. Pasme o que a irmã vai ler. Perguntou-lhe o rei: que tens? Respondeu ele. Essa mulher me disse: dá teu filho para que hoje o comamos e amanhã comeremos o teu. Pusemos, pois, o meu filho e comemos, mas dizendo-lhe eu ao outro dia: dá-lhe o teu filho para que comamos, e ela respondeu. Vocês entenderam? 2 Crônicas 7, 14. Lamentações, Jeremias 19, 9. O próprio Jeremias, o Senhor falou um pouco de Jeremias, ele falou sobre essa profecia. Jeremias profetizou aquilo que Jesus falou para ele. Irmãos, o rei, a irmã acabou de ler, o rei estava passando ali, né, ali pelos muros, e ele viu uma briga ali de duas mulheres. Aí o rei perguntou: isso? Os soldados de Nabucodonosor estavam ao redor, fechou o círculo, não entrava no timento nem saía. O rei perguntou: por que vocês estão brigando? Uma falou: Senhor, nós combinamos que nós iríamos comer os nossos filhos. Eu cozinhei o meu primeiro, a gente comeu, e agora que a gente quer comer o filho dela, ela não deixa. Então veja, irmãos, isso não é história de carochinha, isso não é conto de fadas. Irmãos, isso foi verídico. Olha a situação, a comida acabou, não tinha mais o que comer. Nabucodonosor estava só esperando eles se enfraquecerem. De fato se enfraqueceram. Para você ficar bem impactado, assim, esse aqui que é o mais novinho, pega uma panela ali, bora botar dentro da panela. Aí depois, o segundo mais novinho é aquele ali, ó. Com a panela. Amanhã vai ser só dele. Amanhã é a tua vez, ele depois é tu. Com a panela. É o que está sendo falado aqui. As mães estavam comendo os filhos. Tu não prestou atenção, não? Ele não estava prestando atenção, não. Eita, densa. As mães estavam comendo seus filhos. Comendo. Mas perceba uma coisa, a gente fala agora, porque Não tem essa de rezar, não. E era pra panela. mas aquelas pessoas já estavam 2 anos sem nada, sem alimento. Para ver como a mente do ser humano, ela muda. Por causa do que? Do apego. E um detalhe dessa passagem, Nabucodonosor tem uma representação do diabo, certo? A coxa dele, né? Eu imagino que as crianças estavam bem nutridas. Só osso. Né? Mas eu fico pensando assim, que as crianças estavam numa situação bem crítica, né? Só pele e osso. E ali, você acredita que Deus usa o diabo para te salvar? Deus estava usando Nabucodonosor, que tinha uma representação do diabo naquela época, para salvar o povo. E ele chamou Nabucodonosor de meu servo. Deu certo. E um detalhe, o coração daquele povo estava tão duro, tão duro, tão duro, que eles levaram 2 anos para abrir os portões de Jerusalém e dizer: Nabucodonosor, pode entrar que a gente não aguenta mais.
Isso é que acontece com uma pessoa que está longe de Deus. Quanto mais longe o coração de Deus, mais endurecido ele é, mais duro ele é. Por isso que uma verdade é muito grande no nosso tempo. É mais fácil alguém que nunca teve uma experiência com Deus, alguém que nunca foi um crente, nunca creu em Jesus, nunca dobrou o joelho, nunca se batizou. É mais fácil aquela pessoa que vive uma vida tão desordenada, quando ela tem um impacto da presença de Deus na vida dela, da chamada de Deus na vida dela, logo ela se batiza, ela tem aquele desejo, ela volta rápido. Agora, aquele que um dia, aí vem a canção, né, esteve no Santo dos Santos, que dobrou os joelhos, que entregou a vida para Jesus, que se batizou, e por motivos N da vida, se afastou, o coração está tão endurecido, que é mais fácil alcançar aquele que estava perdido do que aquele que um dia teve aqui. Então, o recado de Deus nessa mensagem é que a gente não se afaste dele. Não se afaste. E aí Deus teve que usar o diabo, teve que usar o inimigo para salvar o seu próprio povo que estava perdido. Aquele povo já estava perdido, completamente perdido. Tem uma passagem de Jonas, de Nínive. Jesus vai usar isso lá no Evangelho, quando ele vai dizer assim: vai ter menos juízo para o povo de Nínive do que para o povo de Deus, do que para o povo daqueles que eu escolhi, daqueles que eu chamei, daqueles que um dia eu resgatei. Nínive, quando o profeta chegou lá, olha, vai ter juízo, Deus vai mandar, vai destruir, vai acabar com tudo, vocês se arrependam. No outro dia o rei já estava mandando fazer jejum, até os animais jejuaram, até as crianças de peito. Ele que estava mamando, falou assim: tu vai mamar hoje, tu vai jejuar, porque se tu não jejuar, o juízo de Deus vai vir tão grande que vai acabar com tudo. Aquele povo em 3 dias, dobraram o joelho, e toda aquela cidade foi salva. E Jesus passou 3 anos em Jerusalém pregando, falando coisas milagres. E o que o povo fez? Esse é um falso profeta, vamos botar ele na cruz. E o povo botou ele na cruz. Então é uma chamada muito forte para a nossa vida e para a vida do crente, para nós como crentes, como juiz de Deus. Isso precisa criar temor muito grande. Ontem, meu Deus, não sei porque eu estou subindo aquele altar, depois eu fiquei pensando, meu Deus, mais uma responsabilidade. E aí ontem eu pensava lá na rede, me balançando na rede, eu pensei, meu Deus, por que eu disse não? Ontem o pastor Júlio fez uma reunião e montou um conselho de pastores. Ele chamou 7 pastores para fazer parte do conselho da igreja. E aí ele me chamou, pastor Dalton, que vai vir aqui, vai fazer parte do conselho. Eu na hora eu fiquei agoniado ali na reunião, que eu tinha que vir buscar os irmãos aqui. Eu disse, tá bom, pastor, pode contar comigo, ele é aqui. Depois a ficha caiu quando eu subi lá no altar, que eu dobrei o joelho, meu Deus. Além de pastor agora da congregação, agora eu faço parte do conselho geral da igreja Mãe para a Terra. Onde eu fui me meter? Olha a responsabilidade. Meu Deus, se eu já andava buscando santidade na minha vida, agora eu tenho que buscar mais ainda. Porque as pessoas agora já sabem que tem um conselheiro e elas vão me procurar por conselho. E que conselho eu vou dar se eu não tiver nada? E que conselho eu vou dar se a minha vida estiver errada, se eu estiver fazendo coisa errada? Então, isso me deu medo, temor grande para andar essa cidade.
do contra, tudo você é contra. Porque, vamos fazer jejum, não, de novo, não sei o que, tá? Não vai ter isso aqui, não sei o que. Tudo você é contra. Tudo você é contra. Porque é sempre eu acho que tem que ser assim, não, eu acho que tem que ser assim, eu acho que tem que ser assado, eu acho que tem que ser cozido. E é sempre os que estão de fora, só olhando e achando, né? Então, assim, é muito mais fácil você lidar com um novo convertido, com aquele crente que diz, não, pastor, eu quero, né? E abre o coração e é transformado em irmão aqui, né? A gente vê que ele tem essa sede, né? Que ele tem essa fome, tá? Como ele chegou agora, né? Ele tem pouco tempo que está conosco. Mas o crente, quando ele quer, de fato, ele tem fome, quando ele tem sede de Deus, não da gente, né? Quando ele não quer se dar a gente, mas de Deus, é diferente, né? Você consegue apontar, né, o caminho e a pessoa segue, porque nós estamos aqui para apontar o caminho, não estamos aqui para julgar, nem para dizer o que, né? Não, a gente vai aqui para apontar o caminho, a vida cristã é assim, né? É muito mais fácil você lidar com um crente que está desviado, é mais difícil você lidar com um crente velho desviado dentro da igreja do que com um novo convertido, que chega com a mente sedenta, querendo fazer transformação para a vida. Quando o pastor Bateman pregou sobre fome, quanto maior o tamanho da tua fome por Deus, mais Deus vai querer te usar, mais Deus vai querer te posicionar. Eu falo tudo isso por experiência de vida, por causa, porque nós dois aqui praticamente nos entendemos do Evangelho quando era criança ainda, e eu quando era adolescente. Eu já entendi, eu já aceitei Jesus e eu já fui fazer missão na rua, evangelizar, ganhar vida para Jesus. Mas nós passamos por esse momento de frieza, nós nos afastamos. E não sei, mas meu coração ficou tão endurecido que eu não gostava, eu deixei de gostar de crente. Eu via crente andando ali por um lado, eu passava pelo outro. Se crente vinha me evangelizar, eu já falava, eu já dizia não na hora, eu não aceitava. Meu coração ficou muito endurecido e não foram 2 anos, 3 anos, foram quase 15 anos andando assim. E na minha mente, assim, na minha cabeça, assim, não tem mais jeito para mim, Deus não vai me aceitar, Deus não vai me querer de volta. E eu vivi muito tempo assim na minha vida. E aí um dia ele veio e me resgatou, nos resgatou e me salvou. E aí o pastor da Vila falou de fome. Hoje, claro, essa posição na igreja me causa temor, mas ao mesmo tempo me causa alegria, porque em 10 anos que nós voltamos na igreja mãe, e aí você percebe o quanto a nossa vida está evoluindo na obra, na vida pessoal, em todos os sentidos. A gente está evoluindo, Deus tem nos posicionado a cada momento em lugares mais altos, para a glória dele, não para a minha glória. Então, se você se posicionar, você pode ter chegado hoje, você pode ter voltado hoje para a igreja, você pode ser um jovem, mas se você se posicionar com essa fome, com essa sede em Deus, Deus vai estar sempre posicionando você segundo a vontade dele, segundo a chamada que ele tem para a sua vida. Então, nesse despertamento hoje, não tenha medo de você voltar à posição que você tinha antes. Meu sonho antes era ser pregador, era pregar a palavra. Deus me reposicionou de novo nisso, me reposicionou. Então não tenha medo de assumir a sua posição. Pastor, eu não sei, eu não tenho força. Mas tu acha que eu sei? Tu acha que eu tenho força? Tu acha que eu consigo? Todos os dias, se eu não dobrar meus joelhos e pedir força para o Espírito Santo, eu não resisto, eu abandono, eu caio fora, eu não aguento. Mas todos os dias o Espírito Santo vai lá e te levanta. E ele te reposiciona. Então, se você tem essa chamada, essa sede, essa fome, pastor, eu quero pregar, eu quero cantar, eu quero adorar, eu quero fazer alguma coisa, faça. Não tenha medo de errar. Não tenha medo de alguém querer apontar o dedo para você. Você não está fazendo para onde? Você não está fazendo. Se você tem a consciência de que você está aqui, eu estou entregando o meu melhor, é para Deus, eu não estou nem aí que vão pensar de mim, eu não estou nem aí que vão falar de mim, eu estou fazendo para Deus. E aí Deus vai te reposicionar, Ele vai me colocar para te orientar, Ele vai colocar a pastora para orientar, Ele vai colocar alguém para te orientar e te reposicionar. E quando alguém, um líder, vem te reposicionar naquilo, aceite a posição. Aceite a posição.
Aceite a orientação, a repreensão de Deus, que é Deus cuidando de você. Amém? Desculpa aí, tá fala, mas Deus está falando. Já foi, já. Não, pode concluir, cuidado. Uns 20 minutos. É, 10 e meia. Relaxa. Dá certo. Tenha fé, ó. Fique comportado, preste atenção no seu caso. Você vem pro culto de noite? Você vem pro culto de noite. Então tá, relaxa, vai dar certo. Tenha fé, viu? Agora, se ele der essa pulseira e você perder, você não tá mais perdendo, não. Eu te dei sim, né? Não, tô falando se ele der. Vamos lá. Vamos lá. Que promessa maravilhosa para a igreja. É o próprio Deus, isso aparece em Salomão. Ele fala. E o primeiro ponto aqui, ele tem uns 4 pontos interessantes aqui. Ele fala que o povo tem que se humilhar. Segundo, orar, buscar. Dentro desses 3 aspectos muito importantes que nós devemos fazer para chamar a atenção de Deus, ele declara dizendo: devemos no finalzinho se converter dos nossos maus caminhos e viver. E ele vai ouvir e mudar a sua atitude. Talvez estava até decretado alguma coisa que seria ruim para ti, mas quando a gente se prostra, realmente busca ele e termina se convertendo de verdade no seu íntimo, Deus é mudar a atitude. Isso sempre falou que hoje ele chama a atenção, nossa atenção, a igreja nós conseguimos fazer mudança nesse lugar, nessa cidade, nesse lugar. Se nós clamarmos realmente o Senhor, chamarmos ele, buscar, nos convertermos, eu tenho certeza que Deus, lá no céu, ele olha para a gente de forma misericordiosa. Talvez tinha até algo decretado, olha, eu vai sofrer por isso, mas Deus muda o caminho, né? É o que a Bíblia fala, às vezes ele se arrepende. Não se arrepende, ele muda o curso, porque você se arrependeu. Tinha algum outro texto de referência, irmão? Então, pastor, deixa com o senhor para terminar os dois. Alguém quer fazer um comentário? A questão de se humilhar. Vou falar uma coisa aqui, ó. Fala aí. Eu sou verdadeiro. É, velho. Tem que falar baixinho, que ele questão é a questão de se humilhar. Muitas vezes a gente da igreja precisa de voltar, deixar voltar os seus Atenção. nossos erros. Pagar desse jeito não. Deus está falando no coração, a palavra falando assim, mas a pessoa tem aquela força de quem na frente de Deus, que a pessoa tem mensagem. Presta atenção, ué. Você não quer te obrigar, você se quer diante dele. E tem um juízo ali, pelo menos um juízo formal, mas não te condenar. Mas para ver que não, você vai ter aqui para voltar. E as pessoas não têm dificuldade de voltar. Deus está no coração aqui e fala aí, a gente faz um apelo, Deus está lá, o coração cresce. Não, eu vou receber bem aqui a minha bênção, vou dar espaço. Assim, se não se vê completo. E aqui, quem quer saber o que você fez? Só você entender. A gente continua retraindo, né? Guardando ali, achando que nós podemos aqui. Não, eu não perdoe aqui nos pecados da mão, mas eu quero explorar para ele. Não é uma obrigação, mas é uma forma de quê? De obediência. Você pede para você ir aqui à frente. Falou do teu coração. Ele sabe. Ele pede perdão ali, mas ele quer mais de você. Ele é uma obediência que ele entrega total a ele. É assim, eu vejo isso. Porque eu também já fui assim. Fechado na minha palavra, se eu tiver, tem nenhuma dificuldade. Moço, tem que fazer uma coisa, moço, mas que conta não tinha quieto não. Precisa ter essa humildade, certo? Você falou do teu coração. Você está passando mal, tudo de um pé, não. Volta a Deus. Se aquele povo
se realmente se humilhasse, mesmo vivendo da presença de Deus, do lado pregando, mas não, o coração duro, não queria mais descer, padecer por isso. Mesmo na presença de Deus, Se humilhar depois que eu conheci essa passagem, eu sempre se humilhar é descer da sua posição. A exemplo de Cristo, né? O apóstolo Paulo fala lá em Filipenses, né? Que ele a si mesmo se humilhou, né? Se esvaziou de si, veio até aqui assumindo, né? A posição de pecador, mesmo ele não tendo pecado, né? Se esvaziou de si mesmo, ou seja, se humilhar. Muita gente às vezes você pode confundir, né? Se humilhar. Mas se humilhar é se esvaziar de si, descer da sua posição naquele lugar que você está. É a exemplo de Cristo. Eu acho muito lindo isso, porque o apóstolo Paulo que ele tornou-se, né, a semelhança de pecador. Se tornou a nossa semelhança. Aí eu penso que no início nós fomos feitos à imagem e semelhança dele. Aí nos tornamos pecadores. Aí ele vem e se torna a nossa semelhança de pecador. E que Deus incrível, né? Outrora ele nos fez em santidade, imagem e semelhança dele. Como nós erramos, ele veio se tornou como nós, né? Se tornou o nosso irmão. Então isso é se humilhar, né? É você descer da sua posição e se esvaziar em si mesmo, né? Ele mesmo sendo rei, abriu mão de um trono, né? Está sentado ao lado de Deus Pai para vir se posicionar, né? Se colocar numa posição certa, né? Ser humilhado e passar porque ele passou na terra por nós. Já pegando esse gancho, a gente está falando de ira, né? De ira. Eu lembro que a primeira vez que quando eu recebi Jesus na minha vida, né? Vai pra cá, né? Não, tá não. A outra, filho. A outra porta, a outra. Ela tá A outra porta. A outra. Do outro lado. Aí. E aí eu lembro que eu tinha muito medo de Deus, porque eu pensava que qualquer coisa de errado que eu fosse fazer, eu ia ser castigado. E de fato tem igreja que prega dessa forma. Então a gente precisa entender que nós vivemos no tempo da graça. Não todo no tempo da graça. E muitas vezes a gente pode ter sido ensinado de forma errada. Já que a ira do Senhor vai vir sobre mim, a ira do Senhor vai vir sobre mim. Nós estamos nesse período da graça. Olha só o que Isaías diz. Certamente ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ou seja, quando Jesus vem, né, ele leva sobre ele o sofrimento. Ou seja, a ira que era para vir sobre nós, veio sobre Cristo. Então, hoje, nós não recebemos a ira de Deus. Né? Nós recebemos, hoje, o cuidado de Deus. Nós que estamos em Cristo, que procuramos viver em santidade, né? Que somos, de fato, o povo de Deus, que buscamos o Senhor e queremos viver com Ele. Né? E separados desse mundo, nós recebemos o cuidado de Deus. Né? Que é o cuidado, como a gente falou na lição passada, né? Muitas vezes é algo que o Senhor usa para te corrigir, o cuidado do Pai, de fato. Né? Então hoje nós vivemos nesse período da graça. A ira do Senhor virá. Não confundir o cuidado com ira. É o cuidado com ira. Não confunda isso, o Senhor está me castigando por isso. Não, o Senhor está te cuidando. Né? Jesus diz lá que os galhos estão enxertados nele. E para que você dê fruto, você precisa ser podado, né? Quem tem planta, quem tem roça, sabe que tem que podar, né? Para poder crescer mais galhos, né? Para poder florescer e dar fruto. Então, às vezes a gente está na prova do Senhor, a gente está no modelo, né? Sendo moldado ali, né? Não é ira, não seja dessa forma. Eu fiz isso, o Senhor me castigou. Não, você fez isso? Arrepende. Arrepende porque há perdão para você. Nós estamos no tempo da graça, o Senhor está ali pronto para te perdoar, mas virá o tempo da ira. Que é quando Jesus virá no cavalo, né? Que agora ele está no jumento, ele vem no cavalo, né? Pronto para a guerra, aí sim vai ser derramada ira, né? Mas nós estamos no tempo da graça, tá bom? Só esse adendo aí. Alguma coisa, acho que o Samuel preparou alguma coisa que ele dá.
Não, deixar com vocês aí, tá Que a gente tranquilo. não possa confundir as coisas, né? Tá quase no limite, ó. Tá... Não termina hoje. É, se eu for entrar aqui. Não entendi. Que minutos? Falta 10. Deus, o tempo da graça, ela é a maior expressão do amor De do novo, Pai. vai pegar a pulseira, tá em cima? Meu Pai jamais vai perder isso. Então Deus ele usa-se da correção. E essa correção que ele faz é uma correção em amor. Não é uma correção para maldade, para o mal. É uma correção para o bem. É um segurar para não deixar cair. É um orientar para não deixar se perder. Mas também Deus permite e Ele vai sempre responder ao anseio do seu coração. O exemplo da passagem do filho pródigo, Deus respondeu ao anseio do coração daquele filho. O filho queria ir embora. O pai permitiu, com amor permissivo, permitiu, você quer ir, eu não vou te segurar. Eu não vou te prender. Eu não vou deixar você aqui, porque você não é um prisioneiro. Nós não somos prisioneiros de Deus, nós somos livres de Deus. E é livre, por isso que diz, né? Aquele que entrar pela porta da ovelha, por mim, ele vai entrar e ele vai sair. Cristo é uma porta aberta. É uma porta que nós entramos por ele para a liberdade, mas você também pode sair. E isso é por livre e espontânea vontade. Mas o entendimento que eles têm que ter é que ele sempre vai estar ali, nos esperando. Então, que a gente aproveite e entenda esse contexto. Como pai, eu sou pai, eu acho que quem é pai aqui entende um pouco desse amor por filho. Ontem eu fui no velório de um jovem lá na empresa que faleceu de acidente de moto, por volta de 2 da manhã, bem aqui no Redor Bonito. E aí, conversando com as pessoas, a mãe estava lá sentada do lado do caixão, o filho aqui no caixão e a mãe sentada, chorando. E ela, meu filho. E aquela mãe tem mais 4 homens, 4 filhos. O mais velho, 20 e poucos anos, 25 anos, acho. 26 anos. E aí ficou mais 3 homens lá. Ela podia dizer, Deus já levou esse, mas eu tenho mais 3, mas não. Ela estava chorando por aquele, porque ela queria era aquele que estava no caixão. 2h30 da manhã, ele voltando da festa, e aí as pessoas que estavam lá, que tinha gente que estava junto com eles, disseram que simplesmente eu acho que ele dormiu em cima da moto. E estava bêbado. Ele e a namorada. Simplesmente o volante da moto, a pessoa que vinha atrás falou, olha, de repente o volante da moto virou, ele bateu no meio fio e foi arremessado no poste. E morreu na hora. E a moça, a namorada dele, que também é funcionária lá da empresa, fez cirurgia, ainda nem soube o resultado como é que ela está, mas está lutando pela vida. Quer dizer, e a mãe estava ali chorando por um filho. De repente foi orientado. Meu filho, ela estava falando, meu filho da moto, não sei o que, você saiu. E ela estava falando tudo que ela orientou para ele. Mas ele teve a decisão de beber, de sair, e estava dobrado, ele tinha acabado de chegar do serviço, última pedra, não dormiu, foi passear, até falando, os jovens têm essa força. Então, se eu trabalhar o dia todo e chegar em casa, eu quero a minha cama, eu não aguento mais não. Mas o jovem ele tem essa força. E aí a mãe chorando pelo filho. É a mesma coisa com Deus. Deus orienta, Deus mostra, Deus diz, Deus fala. Mas no final de tudo, a decisão está na nossa mão. Está na nossa mão decidir. E é isso que é a parábola dos 2 cestos de filho. É esse cuidado de Deus que vai dizer, olha, Jeremias, o que você está vendo, né? 24. A gente vai concluir aqui, olha. Eu tive uma visão. Isso aconteceu depois que Nabucodonosor, rei da Babilônia, levou israelitas como prisioneiros de Jerusalém para a sua terra. Ele levou o rei de Judá, que era Joaquim,
as autoridades de Judá, os carpinteiros e os outros operários especializados. Nessa visão, o Senhor Deus me mostrou 2 cestos de figos que estavam na frente do templo. No primeiro cesto havia figos muito bons, do tipo que logo fica maduro. No outro havia figos muito ruins, ruins demais para se comer. Então o Senhor me perguntou: Jeremias, o que você está vendo? Figos. Respondi: mas eu estou vendo figos. Ele não estava entendendo a mensagem. Os bons são muito bons e os ruins são muito ruins, tão ruins que ninguém pode comer. Aí Deus dá a interpretação para ele. Você não precisa interpretar, Deus já dá a interpretação. Aí Deus me disse: eu, o Senhor, o Deus de Israel, digo que os israelitas que foram levados para a Babilônia são como esses figos bons, e eu os tratarei com bondade, cuidarei deles e os trarei de volta para esta terra. Perceba o seguinte: o povo foi preso, eles foram cativos para a Babilônia, mas aí olha como é o cuidado de Deus. O juízo veio, o castigo veio, mas Deus está dizendo: ei, mesmo na Babilônia, mesmo fora da terra, mesmo vocês fora do propósito, eu vou cuidar de vocês. Eu vou cuidar de vocês lá na terra dos inimigos. Eu vou cuidar de vocês, mesmo vocês longe da terra, mesmo vocês longe do propósito que eu tenho para vocês. Eu vou cuidar de vocês. E aí eu tive isso para mim. 15 anos Deus cuidou de mim. Eu sofri 3 acidentes de carro. Eu capotei 2 vezes. Eu capotei na estrada, o carro deu perda total. E eu não sofri nenhum arranhão. Eu saí da estrada do Sanoco, indo para o Sanoco, em 2016. Isso eu já tinha 2015, eu estava recém voltado para a igreja. Novinho. Eu dormi no volante. Do lado esquerdo era um abismo de 15 metros. Quem conhece a estrada do Sanoco? Do lado direito tinha um barranquinho. Eu dormi no volante. Eu caí no barranco, fui para o lado direito. Ainda bem que eu fui para o direito, fui para a esquerda. A esquerda sempre é ruim. Moça, eu apaguei. E eu caí. Quando eu caí no barranco, eu já acordei espantado, o carro quebrando o mato. Meu Deus, em cima de uma árvore. Pá! Uma árvore me segurou, porque o barranco era longo. Eu podia sair capotando, virando, eu não ia sobrar nem a alma para contar a história. Mas Deus me sustentou. Mesmo fora do propósito, Deus tem promessas para aqueles que têm um coração, uma chamazinha acesa. Deus sustenta. Mas tem um outro tipo de pessoa, um outro tipo de gente. Ele diz aqui, ó, verso número 6: cuidarei deles e os trarei de volta para esta terra. Gente, Deus nos levou de volta, nos levou para Minas Gerais. Passamos 4 anos em Minas. O nosso coração queimava por Parauapebas. Eu nunca imaginei que nós voltaríamos para Parauapebas. E de repente Deus mudou todo o cenário. Nos trouxe de volta para esta terra, onde nós chegamos em 2015. De repente, em 2022, Deus nos traz de volta para essa terra, onde Ele começou o propósito dele. Eu edificarei a nação e não a destruirei, plantarei e não arrancarei. Aí ele vai dizer ao outro grupo, que é os filhos ruins. Porém no coração deles o desejo de reconhecerem que eu sou Deus, o Senhor. Meu irmão, se a tua oração todos os dias tem que ser assim: Senhor, aquece meu coração. Senhor, bota a tua bondade no meu coração. Senhor, coloca a tua chama no meu coração. Essa tem que ser a tua oração todos os dias. Acende a chama, faz outra vez, Senhor. Então eles serão meu povo e eu serei o seu Deus, porque com todo o coração vão voltar para mim. Meu irmão, no dia que eu voltei para Jesus em 2015, em
em março de 2015, que eu dobrei meus joelhos lá na sede, esse texto se cumpriu na minha vida. De todo o coração vou voltar para mim. Eu tenho estado nesse fogo de todo o coração, mesmo passando muitas lutas. Fiquei desempregado 2 vezes, passando lutas, passando dificuldades, passamos privação, passando provação, mas a chama continuou queimando, 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 queimando. E essa chama tem que queimar dentro de você. Verso número 8: eu, Senhor, vou tratar com os filhos ruins. Aí Deus fala com outro grupo. Deus está dizendo: eu vou tratar com os filhos ruins. Quem são os filhos ruins? Que não podem ser comidos. As seguintes pessoas: o rei Zedequias, ele começa com o juízo lá de cima para baixo. O rei que desviou o povo, os pastores, os presbíteros, os diáconos, os membros, vai vir de cima para baixo. A Bíblia diz lá no Novo Testamento que o juízo de Deus vai começar de cima para baixo. Os políticos, olha, os políticos, não se preocupe com Lula não. Deus vai vir juízo para o Lula. Deus vai trazer juízo para o Bolsonaro. Deus vai vir juízo para os governantes, para o prefeito, para o vereador. Entendeu? O que a gente tem que fazer é orar por ele. Está escrito na Bíblia. Deus vai trazer juízo para os políticos que deviam fazer o bem para o povo, mas estão roubando. Estão roubando. Que estão com ele e o resto do povo de Jerusalém. Aquela passagem lá que diz orar pelos seus inimigos, né, no sermão da montanha, Jesus falando para os políticos. Porque naquela época, quem perseguia o povo eram os romanos, né? Então, quando ele fala de inimigos, ele está falando do romano, ou seja, orem pelos seus governantes, né? Por aqueles que perseguem, orem pelos seus inimigos, né? Não era que falando que você tinha com raiva, não. Jesus falava para orar pelos romanos, ou seja, para nós orar pelos nossos governantes, né? Porque de alguma forma a gente tem sido assumido, né? Cargas, né? Impostos. Acho tão interessante aí quando é citado que o próprio Senhor Zedequias, citado, quando Nabucodonosor entra, é triste a história dele, porque ele foi colocado pelo próprio Nabucodonosor e ele se rebela. Nabucodonosor estava tão injuriado que ele pega os filhos de Zedequias, né, e coloca na frente dele, e a última visão que Zedequias tem dos próprios filhos na frente, ele vê os filhos, eles matam os filhos na frente dele e arrancam os olhos dele e leva eles lá. É triste. A única visão que ele teve foi os filhos dele depois do outro, na frente dele. Os olhos Foi foram externo. A mesma coisa aconteceu com Sansão. Sansão brincou com o chamado de Deus. Sansão brincou com o pecado, porque ele achava: não, eu vou orar aqui, Deus vai me dar força. Eu vou orar aqui, Deus vai me dar o livramento. Mas chegou um dia que Deus não foi não. E o Espírito do Senhor se apartou. E Salomão não percebeu quando o Espírito do Senhor já tinha saído. Sansão já tinha Salomão também. Saul também. Quando o Espírito do Senhor tinha saído. Quando o Espírito do Senhor saiu de Saul, um espírito demoníaco se aproximou de Saul. E Sansão teve os seus olhos também furados. Sansão perdeu a visão. E aí, vamos voltar para o texto de concluir. O rei Zedequias começa pelas autoridades de Judá, os políticos que estão com ele, e o resto do povo de Jerusalém. É para todo mundo isso aqui. É bem de cima para baixo. É para todo mundo isso aqui. Então, aí ele vai dizer: quem são esses filhos ruins? Tantos que ficaram nesta cidade, que não obedeceram. O que Deus disse para o povo quando Nabucodonosor chegou lá? Disse: se entreguem, não resistam. Quando Deus mandar algum juízo, alguma prova, não se entrega logo, aceita logo a prova, tu sai dela rapidinho, não fica questionando, não fica perguntando por quê, Senhor, é isso, Senhor, e está questionando. Não, seja inteligente, se entrega logo, fala: Senhor, aceita, eu recebo esse juízo,
Pode dar. Recebe logo, tu sai rapidinho. Irmão, quando o papai pegava a gente lá, eu e minhas irmãs que estavam coisa, eu me entregava logo. Mas, ó, rapidinho aí. E depois só ouviu os gritos. Só ouviu os gritos depois. Né? Isso é fato. O Amorim, ele era o único que dava a mão. Nós tínhamos tanta raiva. Todo mundo pra bater na hora. E ele dava a mão, ele pegava uma lapada. Nós que corria, meu amigo era derrubado com um pau. Ele pisava no pescoço. Nós ficávamos com raiva porque ele dava a mão só E pegava aquela senhorinha tão boazinha, que você também. Se entrega logo, vai bater minha senhora aqui. Não, mas isso Eu vou contar isso hoje. não, pois conte. Os outros corriam. Mas é assim mesmo. Rapaz, Olha, me dá trabalho pra tu ver que eu te pego, moleque. Aí a faca vai Ovelha comer. muda também aqui. Viu? Isso aqui dá trabalho, tá, gente? Isso aqui? Isso aqui dá trabalho, dá pra apanhar? Quando pegava, ó, a ataque era maior. Então Deus deu esse conselho. Exemplo maior, o povo na saída do Egito, né? Se não aceitasse o Deus ali, ele não passaria 40 anos ali. Não, era 40 dias. Desse jeito não vai ganhar, não, filho. Esquece. Olha, a gente até Vai se ganhar. foi, porque a gente começou o outro tarde. Começamos 9 e 15. Chega no horário. Já perdeu. Aí, ó, então, ó, o juízo vem para todo mundo. Aí Deus deu, ó, se entregue logo. Eles ficaram lá 2 anos. Só isso aqui, eu não tive. Então, aqueles que depois que abriu os portões fazer que se força? entregaram, Deus cuidou deles lá na Babilônia. Deus novo. levou, cuidou deles da Babilônia. Só que teve um povo que não quis se entregar. Ah, nós vamos ficar aqui, nós vamos resistir, nós vamos não sei o quê. Então teve um povo que ficou e teve um outro povo que fez o seguinte, olha. O povo, tanto os que ficaram nesta terra, como os que se mudaram para o Egito. Teve um povo que, ao invés de ouvir o conselho de Deus, eles foram para o lado contrário. Eles foram para o Egito. E o que significa o Egito? Teologicamente, biblicamente falando, voltou para o mundo. Voltou para a velha vida. Saiu da igreja. Voltou para o Egito. Então farei cair sobre eles uma desgraça tão grande que todas as nações do mundo vão ficar horrorizadas. As pessoas vão zombar deles, fazer piadas e caçoar. E em todos os lugares onde eu os espalhar, o nome deles será usado para rogar pragas. Mandarei contra eles guerra, fome, doença, até que desapareça da terra que dei a eles e aos seus antepassados, aqueles que abandonaram a fé. E aí a Bíblia conclui que o apóstolo Paulo vai dizer, aí eu queria que você me ajudasse, eu não sou bom que nem o pastor que tem tudo na cabeça a Bíblia, não tem tudo na cabeça. Ele vai me lembrando assim, eu sei onde está as passagens, mas mesmo, agora capítulo e versículo, eu oro todo dia para gravar. Eu acho tão lindo quando o pastor diz assim, olha, capítulo tal, esse Olha, esse recado que o pastor deu aí agora, para toda vida. Aí ele encontrou com Jesus, né? Aí ele queria seguir a Jesus. Aí, repara aí o que Jesus falou. Lucas 8, versículo 36. O que ele mandou fazer? Lucas 8, 26. Já está concluindo, tá? Lucas 8. 26. Escuta aí o que ele vai falar. Os que haviam visto tudo contaram ao povo como o homem tinha sido curado. Lucas 8, 36. 28, 29. Aí toda a gente da região de Gerasa ficou com muito medo e pediu que Jesus saísse da terra dele. Então Jesus subiu no barco e foi embora. E o homem de quem os demônios tinham saído implorou a Jesus: me deixe ir com o Senhor. Mas Jesus o mandou embora, dizendo: volte para casa e conte o que Deus fez por você. Então o homem foi pela cidade contando tudo. Jesus disse assim: volte para a sua casa e conte tudo que Deus fez por você. É por isso que tu está contando isso aqui para nós. Porque foi Deus que mandou. Amém? E aí, lá no Evangelho, você acha que é muito bíblico, vai dizer assim:
E Era pra tu, tu não lê, era pra tu ler a Bíblia, tu não quer ler, pessoas que quer comer, vai iluminaram ficar dias de vida, eu leio em casa. foram Eu leio em casa iluminados, o dia inteiro. que caíram e abandonaram a fé e voltaram às suas práticas antigas, não há mais restauração para essas pessoas. Está lá em Colossenses.